Vamos atualizar para vocês agora as novidades sobre o caso das mortes lá do Hospital Anchieta. Pois é, a gente segue agora trazendo os detalhes sobre essas investigações, sobre esse caso que chocou o Distrito Federal e também todo o Brasil, porque os casos, que já foram confirmados, as 3 vítimas já identificadas, o João Clemente Pereira, de 63 anos, não é esse não, esse aí é o Marcos Moreira, de 33, esse aí é o seu João Clemente Pereira, de 63 anos, o Marcos Moreira, de 33 anos, e a Miranilde Pereira da Silva, a dona Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, podem ser apenas, gente, a ponta desse iceberg. E por que a gente está falando isso? Porque nós temos a confirmação de que a Polícia Civil recebeu denúncias de outros 2 casos de pacientes que podem ter sido vítimas do mesmo técnico de enfermagem. Nós vamos agora mostrar aqui para vocês o que nós já temos de detalhes sobre esses 2 casos suspeitos, certo? Está aqui, ó, o 4º caso suspeito que está sendo investigado pela polícia, denúncia que chegou por meio de familiares até a Polícia Civil, é de que o 4º caso suspeito seria de um homem de 89 anos que morreu em agosto de 2025. Esse caso chegou também na polícia e também está sendo investigado pelos agentes da Polícia Civil que estão apurando os detalhes desse caso. Além desse caso aqui, ó, tem ainda o caso de um 5º suspeito, que é uma suspeita de uma mulher de 80 anos que morreu em setembro de 2025. Esses 2 casos chegaram até a delegacia que está investigando o caso, depois que toda essa história veio à tona. E por quê? Porque os familiares procuraram a delegacia porque viram esses casos na imprensa e lembraram que as famílias, que essas vítimas, que esses parentes tinham sido atendidos pelo técnico, por esse técnico, o Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos. O Marcos Vinícius teria atendido esses outros 2 pacientes, também idosos. Ainda segundo a polícia, os corpos não precisarão ser exumados, tá, gente? Não precisarão ser exumados, mas a investigação vai ser feita com base nos exames e também nos registros que foram feitos durante a internação hospitalar no Hospital Particular Anchieta, lá em Taguatinga. Então, além disso, a Polícia Civil agora investiga a participação de uma 4ª técnica de enfermagem que não teve a identidade revelada. Ela foi alvo de busca e apreensão também. Sobre esse gravíssimo caso registrado nesse hospital, que tem repercutido em todo o país, porque acende, gente, um alerta coletivo, coloca uma certa desconfiança, a ética presente dentro das UTIs. Sabemos que a grande maioria dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos prezam, sim, pela vida dos pacientes. Mas esse caso liga o alerta de toda a população. Para continuar falando sobre esse assunto e sobre esse aspecto, nós convidamos o presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Dr. Rodrigo Biondi, para falar com a gente sobre esse assunto, sobre essa segurança nas UTIs. Doutor Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por esclarecer para a gente aqui, porque eu acho que essa entrevista ela é de fundamental importância para trazer um serviço para a população sobre as questões da segurança dentro das unidades de terapia intensiva, doutor. Como é que o senhor e a organização receberam essa notícia também quando perceberam toda essa orquestração que foi montada, segundo a investigação, de forma coordenada ali com esses técnicos de enfermagem? Primeiro, queria começar que o senhor explicasse para a gente como vocês visualizam toda essa denúncia. Muito bom dia, bem-vindo. Doutor Rodrigo, eu não estou conseguindo ouvir o seu áudio, não sei se está mutado aí. O áudio não sei se está mutado. Está me ouvindo? Sim.
Vou pedir rapidamente, doutor Rodrigo, eu vou pedir Então, a gentileza. bom dia, Kenzo. Obrigado pelo convite, para a oportunidade para a gente esclarecer a situação. Desculpa, pois não, pode continuar. Agora sim, agora tá limpo o áudio, tá claro. Por favor, pode continuar, doutor Rodrigo. Obrigado pela oportunidade para esclarecer essa situação. É muito importante a gente esclarecer que as UTIs brasileiras, elas atendem milhões e milhões de pacientes todos os dias. São dezenas de milhares de milhões de pacientes atendidos anualmente. Esse é um caso pontual, orquestrado e executado por, ainda em investigação, por um criminoso, uma pessoa, com a ajuda de 2 ou 3 outras pessoas. Então, isso, de forma alguma, reflete a realidade das terapias intensivas brasileiras ou mundiais. É um caso que também não reflete a realidade mesmo daquele hospital, que já atendeu milhares de pacientes. Então, a situação que está sendo investigada como uma excepcionalidade. As unidades de terapia intensiva, elas têm como objetivo recuperar a vida e a saúde dos pacientes que vão para lá. Em alguns casos, monitorar pacientes em pós-operatório ou em condições de alto risco. E é isso que nós fazemos diariamente. Doutor Rodrigo, quando a gente vê os detalhes, né, que ainda estão sendo apurados pela polícia, mas que as imagens do circuito de segurança já mostram, segundo a polícia, toda essa movimentação, a forma como esses técnicos agiam, na sua avaliação, pelas informações que já estão claras e que já são oficiais, houve uma falha também ali de todo o sistema, da questão de segurança, por conta da manipulação, inclusive, desse medicamento? Kenzo, é difícil te falar diante dos dados que a gente tem. Então, claro que medidas de segurança, elas têm que ser dadas quando acontece uma situação dessa. Existe um conceito do queijo suíço. Então, são várias barreiras que podem ter sido ultrapassadas, mas é difícil dizer que houve uma falha institucional na rede de segurança. O que eu acredito que ainda vai ser esclarecido nas investigações é que os envolvidos tinham uma motivação muito importante, adversa do seu código de ética, da sua vocação, que deveria ser de um técnico de enfermagem, um enfermeiro, médico, qualquer profissional que ficou ali na UTI, e ele tentou, conhecendo o sistema que ele estava inserido, ele tentou e conseguiu burlar até certo ponto algumas medidas de barreira. Então, como um criminoso que ele sabe as lacunas de uma câmera, ele sabe as lacunas da justiça, ele sabe as lacunas de uma investigação e até certo ponto prospera isso. Mas é muito mais, me parece, muito mais uma motivação e uma arquitetura individual que culminou nesse evento do que uma área institucional. Lembrando, a gente acorda todo dia, todos os profissionais que trabalham no UTI e nos hospitais, a gente acorda todo dia com o intuito de ajudar um paciente que está ali no sofrimento e está precisando de uma ajuda para recuperar a sua saúde ou sua condição clínica. Então, essa é uma situação excepcional e precisa ser investigada e precisa ser revelada de todo. Doutor Rodrigo, obrigado então pelos esclarecimentos. Eu acho que isso é importante, que a população consiga também visualizar tudo isso e perceber também, como o senhor bem explicou, que de fato, ao que tudo indica, né, foi um caso isolado que aconteceu ali, que está sendo apurado agora, que está sendo investigado também, mas que não condiz com a forma, né, como o trabalho profissional que a gente tem de centenas, de milhares de médicos, de técnicos de enfermagem que batalham todos os dias ali e que se
desdobram muito para atender e para salvar a vida desses pacientes que estão na unidade de terapia intensiva de todos os hospitais que a gente acompanha. Não dá para a gente generalizar de forma alguma como a gente está trazendo, apesar de trazer uma informação tão chocante como essa, porque é de fato uma informação chocante quando a gente se depara, e a gente se deparou ao longo dessa semana com os detalhes dessa informação, da forma, né, do tempo em que esses profissionais faziam isso, tentavam uma vez, não conseguiam, o paciente não ia a óbito, tentavam uma segunda vez, o paciente também não ia a óbito, aí depois de uma terceira, quarta tentativa, quando o paciente ia a óbito, percebia-se ali a crueldade desses técnicos de enfermagem, porque eles observavam tudo isso. Pelas imagens dá para a gente perceber, e a polícia também falou isso, que eles visualizavam essas paradas cardiorrespiratórias que aconteciam com esses pacientes e às vezes até ajudavam nessa parada cardiorrespiratória a tentar reanimar, mas que na verdade sabiam, segundo a investigação, sabiam do que se estava fazendo, do que se estava tratando e que esse medicamento não deveria ser injetado na veia desses pacientes porque ele seria letal, e eles já tinham conhecimento disso, né? Pelo menos foi o que a polícia trouxe à tona e a público. Doutor Rodrigo, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos e pela oportunidade. Obrigado, Kenzo. É muito importante que você salientou na sua fala, e é um pesadelo isso é uma situação inconcebível e está deixando todos nós, obviamente, na saúde, completamente... Parece um filme de terror que a gente vai sair do cinema e vai... Infelizmente, essas pessoas conseguiram aparentemente cobrar o sucesso nesses crimes. Obrigado, doutor. Até a próxima. Vamos seguir falando ainda sobre esse caso. Por quê, gente? Porque a Polícia Civil tem recebido inúmeras denúncias de familiares de pessoas que morreram e que podem ter sido vítimas desses técnicos. Entre essas denúncias, 2 casos chamam a atenção da polícia e estão na mira, inclusive, agora da investigação, porque essas famílias procuraram a delegacia após verem os casos na imprensa e lembrarem que os parentes foram atendidos pelo técnico Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos. O Marcos Nailton esteve hoje, com a vizinhança onde o técnico Marcos morava e traz agora todas as atualizações para a gente sobre esse caso. Marcos, conta para a gente. Bom dia, bem-vindo. Oi, Kenzo, bom dia para você, para quem assiste o SBT Brasília, primeira edição. É isso, estamos em Águas Lindas de Goiás, local onde o Marcos Vinícius morava, junto com sua esposa. É nesse condomínio residencial aqui, tá, Kenzo? O condomínio residencial aqui, no setor 1, em Águas Lindas de Goiás. Nós conversamos aqui com alguns moradores, Kenzo, que moram aqui ao lado desse condomínio, e muitos disseram ficar perplexos, diante da informação de que o Marcos morava aqui nesse condomínio. Muitos falaram para mim que nem sabia que o Marcos morava aqui nesse condomínio, que não estavam cientes, mas eu também ouvi alguns moradores, principalmente que moram aqui na rua, que me disseram que já viram sim o Marcos aqui nesse condomínio, inclusive saindo de casa, por volta de 5, 6 horas da manhã, mas não souberam me informar o motivo da saída do Marcos, porque não tinham contato com ele, não chegaram a conversar. Vale lembrar, Kenzo, que esse é um condomínio, pelo que os moradores me explicaram, que foi construído aí há pouco tempo, deve estar em funcionamento há cerca de 2 anos, e que o Marcos morava nesse local há cerca de 1 ano, então não teve esse tempo hábil para conversar com outros moradores. É um bairro residencial, que tem vários apartamentos, e um desses apartamentos é o do Marcos Vinícius, Nas imagens que a gente recebeu da Polícia Civil do Distrito Federal, que mostra o momento da prisão do Marcos, dá para ver claramente que
o apartamento fica aqui. Nós também fizemos algumas imagens desse apartamento do Marcos, né, que coincide ali com a imagem disponibilizada pela Polícia Civil. Eu conversei com esses moradores e o que eles puderam me dizer a respeito do Marcos é que ele saía, né, logo no início da manhã, por volta de 5, 6 e meia da manhã, para fazer alguma coisa. Aí não sabemos se ele ia ao trabalho, né, no Hospital Anchieta, ou se ele ia estudar, até porque ele também é estudante de fisioterapia, né, do curso de fisioterapia. Mas fato é que o Marcos, Kenzo, morava aqui nesse condomínio aqui em Águas Lindas de Goiás, meu amigo. Exatamente. O Marcos Nailton, a polícia também agora segue esse processo de investigação, né? Segue analisando todas essas mensagens que foram trocadas entre os técnicos de enfermagem, segue também colhendo novos depoimentos, tenta ouvir o depoimento também de outras pessoas que trabalhavam dentro do hospital para tentar entender toda essa dinâmica, o motivo também pelo qual esse técnico, principalmente o Marcos, tomava essa atitude. Ele chegou a apresentar 3 versões para a polícia. Na primeira versão ele disse que estava muito tumultuado ali dentro, disse que queria aliviar a dor desses pacientes, depois disse também que estava muito nervoso diante da situação que estava enfrentando dentro do hospital, que estava cheio, que tinha muita gente para ser atendida também. Enfim, ele trouxe 3 versões que a polícia não acredita em nenhuma dessas versões, por isso segue, inclusive, nesse encalço de detalhar, né, de analisar com muita tranquilidade mesmo cada um desses passos, dessas imagens que mostram essa movimentação desses técnicos também junto com esses pacientes. A movimentação acontece ali com esses técnicos e, segundo a polícia, eles percebem tudo isso, verificam que isso estava acontecendo, têm consciência disso e acabam muitas vezes assistindo à morte desses pacientes ali mesmo. Inclusive, Marcos, a polícia está analisando cada um desses detalhes e vendo também que, pelas imagens que os agentes da Polícia Civil perceberam, na professora, por exemplo, que foi vítima, o Marcos tentou por 4 vezes colocar esse medicamento na veia dessa paciente, né? Na 5ª vez, ela acabou não resistindo e vindo a óbito. Ou seja, foram 4 tentativas, uma atrás da outra, na sequência. Elas aconteceram numa forma sequencial, segundo as investigações. Ele tentou a primeira vez, colocou esse medicamento na veia. Quando viu que não teve uma reação nessa professora aposentada, ele tentou pela 2ª vez, não conseguiu, não teve nenhuma reação mais gravosa. Na 3ª vez também não, na 4ª vez também não, na 5ª vez ele então fez essa aplicação segundo as investigações e aí a professora acabou vindo a óbito. Esses detalhes chamam bastante atenção e mostram a frieza e a crueldade desses técnicos no momento em que eles agiam, né, Marcos? Exatamente, Kenzo, né? São detalhes aí muitas vezes bem cruéis, né? Essa insistência em aplicar medicação na dona Miranilde, né, de 75 anos. E eu conversei com esses moradores aqui que toparam falar comigo, né, que não quiseram se identificar até para não, né, terem nenhum tipo de envolvimento, né? Até porque alguns moradores estão com um sentimento realmente de medo, né? Até porque não sabiam, né, que o Marcos morava aqui ao lado deles, né? Eu falo de um condomínio, de uma rua residencial com vários apartamentos, vários moradores, pessoas que, né, consideravelmente estão aqui o dia a dia, né, saem para fazer suas coisas, suas necessidades, né? E o Marcos morava nesse apartamento, Kenzo. Eu conversei com uma moradora, né, que não quis se identificar e ela me informou, Kenzo, que já viu o Marcos saindo algumas vezes, né, para fazer as suas coisas do dia a dia e que ela não acreditava que tinha um vizinho que seria capaz de fazer essas mortes, né, de cometer essas mortes, né, tamanha brutalidade como aconteceu. E ela me informou que aqui sempre foi uma rua muito calma, muito tranquila e que não conhecia diretamente o Marcos, né? Então, a gente está realmente tentando entender o que teria motivado o Marcos a cometer, né, esses crimes, se é que há uma justificativa e, pelo menos do que eu ouvi aqui dos moradores, aparentemente era uma pessoa tranquila,
mas que não tinha tantos detalhes assim a respeito da personalidade dele, principalmente aqui no dia a dia da rua aqui da região de Águas Lindas de Goiás. Marcos, o advogado do técnico de enfermagem, inclusive, se posicionou hoje, né, mandou uma nota para os jornalistas. Nessa nota, ele fala sobre as questões que estão sendo apuradas, diz que tem atuado na defesa do Marcos Vinícius Silva Barbosa, que, por intermédio como advogado legalmente constituído, ele vem a público esclarecer que esses fatos que recentemente foram divulgados estão sendo apurados exclusivamente pelo inquérito policial, na qual ainda se encontra em sigilo, né? Disse ainda que não há uma sentença condenatória e conclui essa nota explicando que reitera a confiança de que essa apuração ela será conduzida de forma técnica, imparcial e responsável também, destacando-se que qualquer tentativa de condenação pública antecipada do seu cliente, né? Então, antecipada causa um prejuízo irreparável à honra, à imagem e ao pleno exercício do direito de defesa. Por fim, a defesa esclarece que não se manifestará sobre o mérito do caso fora dos autos em respeito ao regular andamento das investigações e às garantias também legais que regem o processo penal. Fato é que a polícia agora está nesse desdobramento, tentando pegar todos os detalhes dessa linha de investigação, Marcos, para tentar entender e tentar definir a partir de agora qual foi o principal motivo, o que motivou os técnicos a tomarem essa atitude tão cruel e tão covarde com esses pacientes. Vocês estão acompanhando agora as imagens, né, da prisão quando ela aconteceu na semana passada. Não só o técnico de enfermagem, como também as outras duas técnicas de enfermagem foram presas, porque a polícia conseguiu confirmar, com base nas imagens, com base na movimentação dentro do hospital. A polícia, então, já tinha todos os elementos, né, todas as comprovações sobre essa situação. E, a partir de agora, a polícia quer ouvir também um relato de funcionários do hospital para poder entender como era a dinâmica, como era o dia a dia desses técnicos de enfermagem, né? Qual era, inclusive, a autonomia que eles tinham dentro do hospital para poder fazer todas essas manipulações. Porque, de acordo com os prontuários médicos das 3 vítimas que chegaram no hospital, gente, as 3 vítimas entraram no hospital andando, com sintomas diferentes. Cada um desses pacientes deu entrada no hospital com um sintoma diferente. E aí, foram evoluindo para um quadro de saúde pior e acabaram indo a óbito. Mas foram a óbito por conta, segundo as investigações, dessas substâncias, desses medicamentos que foram injetados na aveia desses pacientes, né? Foi na veia dos pacientes e que esses medicamentos foram injetados de forma muito cruel. Contando os detalhes ainda dessa investigação, conversei com algumas fontes da Polícia Civil que me explicaram, Marcos, que no caso da senhora, da professora aposentada, essa professora ficou ali no leito e, ao receber a primeira dose desse medicamento, ela continuou respirando bem, não teve nenhuma parada cardiorrespiratória, conseguiu manter ali todos os sinais vitais. E aí, ele, ao perceber isso, o que aconteceu? Ele acabou, então, injetando uma segunda vez, uma segunda dose desse medicamento. Injetou depois uma terceira dose, uma quarta dose. Foram 5 vezes quando a professora acabou vindo a óbito. E aí, agora a polícia então está definindo todos os detalhes para investigar e tentar traçar o motivo. Qual foi a motivação? No depoimento que ele prestou à delegacia, assim que chegou, disse que queria aliviar o sofrimento desses pacientes.
e depois falou que estava muito tumultuado e aí estava muito nervoso também por conta da grande movimentação que estava tendo dentro dessa unidade de terapia intensiva. Um terceiro depoimento que foi dado pelo técnico de enfermagem, ele disse então que estava muito nervoso quando tudo isso aconteceu. Fato é, esse caso nos acende um alerta muito grande e deixa, sem sombra de dúvida, as pessoas extremamente preocupadas. Mas agora há pouco nós ouvimos, inclusive, o responsável, né, pela associação dos médicos intensivistas, que nos explicou sobre essa situação de que esse caso está sendo apurado pela polícia. A Associação dos Médicos Intensivistas também está acompanhando os detalhes dessa investigação, porque acredita que esse foi um caso isolado de técnicos de enfermagem que acabaram de forma proposital, segundo a polícia, injetando o medicamento e tirando a vida desses 3 pacientes. Outros 2 casos, gente, estão sendo investigados pela polícia. Outros 2 casos suspeitos estão sendo investigados pela polícia e a gente, inclusive, tem apuração sobre isso, os detalhes sobre isso. Marcos, a polícia, então, agora está traçando e tentando identificar, porque são várias denúncias, né, Marcos? Denúncias, inclusive, que chegaram para os policiais, são inúmeras denúncias de pacientes que foram atendidos e que muitas vezes nem tiveram relação. Por isso, a polícia agora precisa reunir todos esses detalhes, ir atrás desses prontuários para, então, verificar se a causa da morte também foi similar. Esse deve ser o trabalho que a polícia deve traçar a partir de agora, né? Exatamente, Kenzo. Outros dois novos casos vieram à tona, né? As famílias denunciaram de maneira informal ali a Polícia Civil. A gente está falando de uma senhora, né, de 80 anos, uma idosa, e também de um idoso de 89 anos, né? Essas mortes aconteceram ali dentro do Hospital Anchieta em agosto e setembro de 2025 e são esses 2 novos casos que entram agora na linha de investigação da Polícia Civil para saber se tem alguma relação realmente com o Marcos, né? O Marcos Vinícius e também as outras técnicas de enfermagem que atuaram ali junto com ele. A investigação a partir de agora é traçar realmente essa linha de investigação para saber o que teria motivado, principalmente o Marcos e também as outras técnicas, a se envolverem, né, nessas mortes, né? Os pacientes. A gente tem que também saber a respeito, né, da certidão de óbito, o que causou a morte, o que está escrito lá também, como foram os últimos dias desses pacientes em vida ainda dentro do Hospital Anchieta. O Marcos aparentemente atendeu esses pacientes também, Kenzo, de 80, essas novas vítimas de 80 e 89 anos. Então agora o trabalho da polícia é entender principalmente essa ponta do quebra-cabeça, né, pelo menos uma delas que falta, que seria a motivação do crime. O que a gente pode também dizer, né, Kenzo, é que são pacientes aí de idosos, né, 80, 89 anos, o João Clemente tinha 63 anos e a dona Miranilde tinha 75 anos. O único, né, em questão de idade que era mais jovem era realmente o Marcos, né, de 33 anos. Agora a gente tem que seguir acompanhando para saber quais serão os próximos detalhes dessa investigação, Kenzo. Exatamente, quais serão os detalhes dessa investigação? A polícia deve ouvir, então, nas próximas horas, funcionários do hospital, inclusive os médicos, né, Marcos? Os médicos que tiveram, então, as senhas utilizadas por esse técnico de enfermagem, porque, segundo a investigação da polícia, quem fez essa alteração no sistema, porque o sistema foi alterado, gente. Exatamente, esse técnico, o Marcos Vinícius, ele, segundo as investigações da polícia, ele entrou no sistema do hospital, alterou o prontuário médico desses pacientes, colocou no prontuário médico que esses pacientes precisavam tomar esse medicamento na veia, que era um medicamento letal. Todo mundo que trabalha na área de saúde tem conhecimento disso e, segundo a polícia, os próprios técnicos de enfermagem tinham esse conhecimento, um medicamento letal que teria sido injetado. Então, ele entrou no sistema e utilizou a senha de médicos. Esses médicos que tiveram as senhas utilizadas, eles devem também prestar depoimento. A polícia já deve ouvir, o próximo passo da polícia já é ouvir o depoimento desses médicos. Por quê? Porque a polícia agora quer definir, então,
desde quanto tempo, inclusive, né? Muito provavelmente os prontuários que foram assinados por esses médicos, não só desses pacientes que vieram a óbito e que já foram confirmadas, inclusive foi confirmado, inclusive, que os 3 pacientes foram vítimas mesmo dos técnicos de enfermagem. A polícia, a partir de agora, também precisa fazer esse levantamento e analisar os prontuários dos outros pacientes que também vieram a óbito, mas que foram atendidos pelo médico, para ver se houve alguma modificação em outros prontuários também. Não é isso, Marcos? Exatamente, Kenzo. Os prontuários, né, foram observados, principalmente das 3 vítimas que já estão confirmadas, né, foram analisados os prontuários, principalmente também as imagens presentes nas câmeras de segurança aos arredores do hospital, dentro do hospital e também nos leitos de UTI. E agora realmente analisar os prontuários dessas novas possíveis vítimas e também certificar também as imagens das câmeras de segurança, né? O Hospital Anchieta, claro, a gente destaca aqui que a polícia deixou bem claro que sempre colaborou com toda a investigação e disponibilizou todos os materiais necessários para que essa investigação fosse, né, realizada. E agora esse talvez seja o próximo passo, Kenzo. Descobrir ali se essas vítimas estão realmente envolvidas, né, junto ali com essa atuação dos técnicos de enfermagem, para saber realmente se essas vítimas confirmam ali que foram também vítimas, né, desse caso dos 3 técnicos de enfermagem envolvidos na morte desses 3 pacientes até então, né, que já foram confirmados pela Polícia Civil do Distrito Federal. Exatamente. Marcos, obrigado pelas informações, pela atualização. Eu vou seguir aqui falando sobre esse caso ainda, porque a polícia agora segue essa investigação, gente, trazendo os detalhes também e apurando 2 novos casos suspeitos de famílias que procuraram a delegacia porque reconheceram a imagem. Os parentes desses familiares reconheceram que eles foram atendidos pelo técnico Marcos Vinícius também. Está aqui as informações dos casos suspeitos que estão sendo investigados pela polícia. O 4º caso suspeito, além dos 3 que já foram confirmados, o 4º caso suspeito é de um homem de 89 anos que morreu em agosto de 2025. Esse idoso de 89 anos, então, é o 4º caso suspeito que está sendo investigado pela polícia. A polícia disse que não vai fazer a exumação do corpo, não é necessário que seja feita a exumação do corpo desse paciente. É necessário apenas fazer a revisitação, ou seja, os agentes precisam ir até o hospital, pegar o prontuário médico desse hospital e fazer o levantamento, então, para ver se todas as providências foram tomadas de forma correta, se o Marcos Vinícius, de fato, fez esse atendimento, se não fez esse atendimento, o que ele prescreveu, o que ele acabou, então, injetando também na veia desse paciente, desse idoso de 89 anos que morreu em agosto de 2025. O outro caso suspeito é de uma idosa, gente. O 5º caso suspeito é de uma idosa de 80 anos que morreu em setembro de 2025. Os familiares dessa idosa também reconheceram a imagem do Marcos Vinícius, falaram que os parentes, né, que essa senhora foi atendida por ele dentro dessa unidade hospitalar e que queria, inclusive, entender se a morte dessa senhora também teria sido relacionada a esse medicamento que teria sido injetado de forma errada também. Por quê? Porque os familiares ficaram intrigados depois da morte dessa senhora também e perceberam que a forma de evolução, inclusive, do quadro de saúde dessa idosa também de 80 anos foi muito similar ao das vítimas já confirmadas pela Polícia Civil. Exatamente isso que levantou a suspeita da família, que disse que precisava procurar a delegacia, foi até a delegacia, prestou esse depoimento, esclareceu, trouxe todos os dados dessa idosa também de 80 anos e agora a polícia também disse que não será necessário fazer a exumação do corpo dessa idosa que morreu em setembro do ano passado. Com base apenas no laudo médico, com base apenas nos detalhes, né, do prontuário médico, de todos os medicamentos que foram injetados nessa paciente, a polícia já pode concluir se houve, então, mais vítimas ou não. Se essa senhora, se essa idosa de 80 anos
é uma vítima ou não também do técnico de enfermagem. Isso está no encalço da polícia, está na mira da polícia para a investigação a partir de agora. Mas esses 2 casos, gente, não foram 2 casos isolados que chegaram até a Polícia Civil, não. A Polícia Civil tem recebido inúmeras denúncias. De quem? Dos 3 técnicos de enfermagem. Pode colocar a imagem deles na tela para o pessoal acompanhar, então, os 3 técnicos de enfermagens que foram presos na semana passada por conta dessa substância, desse medicamento que foi injetado, então, na veia desses pacientes depois que acabaram vindo a óbito. E as substâncias não foram injetadas apenas uma vez, foram injetadas várias vezes nesses pacientes até que eles fossem a óbito. Em muitos desses casos, segundo a investigação da polícia, o técnico Marcos Vinícius percebia, analisava tudo isso, sabia do que estava se tratando, olhava essa movimentação, via o paciente tendo parada cardiorrespiratória, ajudou em alguns casos a tentar reanimar esses pacientes, mas com muita frieza. Sabia do que estava se tratando, sabia porque esses pacientes estavam tendo paradas cardiorrespiratórias exatamente por conta dessa substância, desse medicamento que tinha sido injetado na veia. Está aí a foto dos 3 técnicos que já estão presos, os 3 já estão respondendo agora por esses crimes e a polícia também deve colher mais depoimentos sobre eles, né? E deles também. Vai tentar ver se eles conseguem indicar para a polícia a motivação dessa tragédia que eles cometeram na vida dessas famílias. Porque até agora, confirmado já pela polícia, 3 famílias, então, estão revivendo a morte desses parentes, porque perderam esses entes queridos em novembro e dezembro do ano passado e agora estão revisitando essa dor. Estão passando por essa dor mais uma vez, exatamente por conta dessas atitudes que foram tomadas, de uma atitude criminosa que foi tomada por profissionais, digamos assim, que deveriam tratar e curar esses pacientes. Mas, de acordo com as informações da polícia e de acordo com os laudos, inclusive técnicos, todos os 3 agiam de forma coordenada e com conhecimento do que estavam fazendo. Sabiam do que estavam fazendo, sabiam o que estavam aplicando nesses pacientes.